Na busca pela única moeda de ouro do dormitório Orca, o episódio começa com uma batalha entre Rhodes Amos, o mestre do magma do dormitório Orca, e o Mascarado, um dos 7 caninos da casa Lang. Rhodes lança um ataque de magma no Mascarado. No entanto, apesar de ser um ataque super agressivo, ele é rapidamente derrotado. Gente, se vocês estão gostando do nosso trabalho, se inscrevam em nosso canal, curtam o vídeo e nos deem seu feedback para que nós possamos melhorar cada vez mais. Afinal, os vídeos são feitos para vocês. Enquanto Mesh prepara alguns profiteroles, Lance fala que os magos de classificação mais alta da magia Lupus são os melhores alunos dessa escola, e ele prefere não ficar na defensiva contra eles, mas a escola esconde a localização dos dormitórios, para encorajar a competição entre eles. Então Lance quer descobrir onde eles estão para que possam atacá-los e pegar suas moedas. E Mesh parece que não ouviu muito do que Lance falou, estava muito entretido com seus profiteroles. E já faz um mês que Mesh está no dormitório Adler e Lance entrega o seu uniforme. De repente, Lemon aparece gritando, chamando por Mesh. Alguma coisa aconteceu com Tom, o capitão da equipe de duelo. Devido à urgência, Mesh teve que deixar os seus profiteroles para depois. Os três vão até a enfermaria e encontram o capitão, que está aparentemente esgotado. Ele explica que não sabe o que aconteceu, simplesmente não se lembra. Normalmente ele cai no sono e dorme como uma pedra, nem chega a sonhar, mas na noite em que ele havia desmaiado teve um pesadelo, em que ficava por horas trancado em uma caixa escura, que apesar de estar consciente, não conseguia falar. Nesse momento ele se sente um pouco tonto, não consegue usar nenhuma magia e mal sente o seu poder mágico, é como se sua magia tivesse sido drenada. A enfermaria está lotada de casos iguais ao do capitão, e esse surto aconteceu justo quando o diretor foi chamado pelo departamento de magia. Lemon, num gesto de carinho e preocupação, entrega para Mesh um boneco em forma de profiterole e diz que é um amuleto da sorte e foi ela quem fez. Ela tem se sentido um pouco ansiosa ultimamente. Ela pede para que ele não faça nada muito arriscado e mantenha o boneco perto sempre. Algumas horas após as luzes se apagarem, Lance está caminhando pelos corredores da academia conversando com Mesh. Ele tem certeza que a magia Lupus está por trás dos últimos acontecimentos. Mesh o questiona se eles deveriam estar andando uma hora dessa pela escola. A ideia de Lance era que apenas ele e Mesh fizessem uma pequena investigação, mas Dot, que está sedento por moedas, também foi, e Fim, que não queria ficar sozinho no dormitório, acabou indo também. E caminhando mais um pouco, eles encontram Lemon. Dot vai todo empolgado chegando nela, mas Lance o segura, pois alguma coisa está errada. Ela havia sido transformada em marionete. Então eles começam a segui-la para ver se conseguem descobrir alguma coisa, até que se deparam com um local sem saída. Ela simplesmente havia desaparecido. Fim e Dot começam a ouvir um barulho como se fosse de madeiras rangendo, e os dois começam a entrar em desespero de tanto medo. Lance os acalma e diz que isso é apenas um feitiço. Então ele utiliza uma magia de revelação, que consegue identificar uma porta logo abaixo de onde eles estavam, mas a magia de Lance não é suficiente para abrir a porta, eles precisam de um feitiço mais poderoso. Então Dot se antecipa e atira várias rajadas de fogo na porta, mas nada acontece, e Mesh aparece bem tranquilo carregando uma armadura. Ele a deita ao lado da porta, então dá um soco no chão e a porta abre um pouco, e ele encaixa uma espada para mantê-la aberta, e utiliza a armadura como um suporte, formando um sistema de alavanca, e com um pisão muito forte ele arranca a porta, que sai voando. Ela sai atravessando todos os andares da escola, indo para muito longe. Lance diz que Lennon provavelmente está lá embaixo, e a magia Lupus também. Mesh olha para o boneco que ganhou de Lemon e diz que não poderá manter a promessa. Então eles entram e vão caminhando até que se deparam com uma arena, e aquela construção imensa estava escondida embaixo da academia. E de repente aparece um mago que veio a pedido do terceiro canino da magia Lupus, a fim de combater qualquer intruso, e ele diz que se quiserem prosseguir, precisam apostar suas moedas e o desafiar. Quando Lance ia caminhando para enfrentá-lo, Dot toma frente e pede para que deixe com ele, pois ninguém odeia mais os caras bonitos do que ele, e uma batalha de Dot com inveja de um belo rapaz estava prestes a começar. E enquanto isso, o diretor da academia está em Burrow Magic, conversando com uma pessoa que a princípio pede desculpas pela ligação repentina, e alerta que 6 dos presos mais perigosos do corredor da morte escaparam de Azkaban, e Catrice. Os guardas da prisão foram massacrados, eles fugiram com o auxílio de Zero Inocente. E de volta à batalha, o adversário de Dot está conseguindo bloquear seus ataques, e afirma ser muito mais durão que Silva. Apesar dele ser um mago de 2 linhas, não sabe usar todo o potencial. A capacidade mágica não vale nada se você não souber usar corretamente. E Dot lança outro ataque, esse por sua vez forma vários círculos mágicos ao redor do seu adversário, e ele diz que são armadilhas, e elas têm um poder explosivo 5 vezes maior do que os seus outros ataques.
O outro mago diz que não tem como ele cair numa armadilha tão óbvia assim. Então ele pensa que Dot vai forçá-lo para que ele se mova de alguma maneira, indo assim para cima das armadilhas, e chega na conclusão que ele só precisa não se mexer. Então começa o contra-ataque. O mago usa sua rosa chicote, prendendo Dot e o levantando, e quando ia jogá-lo com toda a força contra o chão, Dot ativa sua verdadeira habilidade. Na verdade, aqueles círculos mágicos não eram armadilhas, e sim bombas relógio. Então todos os círculos se ativam de uma vez, causando uma enorme explosão, derrotando o inimigo, que mesmo derrotado não perdeu a pose de bonitão. E de repente os três são sugados pelo chão, sendo separados e enviados para salas diferentes. Lance sente uma presença muito poderosa e amedrontadora, e já é confrontado por um dos 7 caninos, e afirma que estava mais interessado no cabeça de cogumelo. Ele se apresenta como sendo o terceiro canino da magia Lupus, Weird Meadow. Fim havia se agarrado nas pernas de Dot, então os dois acabaram parando na mesma sala. E assim que chegaram, se depararam com outros 2 caninos, o 5º canino Love Cute e o 4º canino Mallow Genius. E Fim continua abraçando a perna de Dot e fica mais assustado ainda quando vê que os dois são de linhas duplas. E ele já começa a se despedir de seus pais e agradecê-los por terem trazido para esse mundo. Mas Dot diz para que ele não desista antes que eles comecem, e se eles vencerem será uma vitória gloriosa. Na outra sala, Mesh é confrontado pelo Mascarado, que se apresenta como o 2º canino da magia Lupus, Abyss Razor, e ele comenta sobre seu último encontro com Mesh, de como as habilidades dele foram muito impressionantes, e pergunta se ele é incapaz de utilizar magia. E Mesh fica meio sem saber o que falar, mas ele diz que os dois são do mesmo tipo, não podem usar magia. Eles são detestáveis para esse mundo. Diz ainda que Mesh deve ter suas razões para estar aqui, e ele também tem as suas. Entendendo que isso se trata de uma declaração de guerra, Mesh diz que vai atacá-lo com tudo que tem. Então, a batalha de Mesh e seus companheiros contra a magia Lupus está prestes a começar. E esse foi o episódio 8 de Mesh, e no próximo vai ter muita porrada, hein? E se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, o Mesh vai te tacar um profiterole na cara. Gente, é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Valeu!